Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Vamos continuar com este capítulo muito interessante e inspirador, um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Eu espero que este estudo esteja sendo uma bênção para você da mesma forma que tem sido uma bênção para mim também. Antes de começar o nosso estudo de hoje, vamos diante do Senhor buscá-lo em oração. Pai querido, obrigado por mais um dia em que podemos estudar a Tua Santa Palavra. Nossas mentes são limitadas, Senhor, e não conseguem compreender as verdades espirituais. Por isso que o Espírito Santo tem nos ajudado a compreender esses versículos que estamos estudando e pedimos a sua orientação para os versículos que iremos estudar hoje. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer àqueles que escreveram para nós e nos confiaram os seus pedidos de oração. Gostaria também de agradecer por suas orações, elas são vitais para esse ministério. Muito bem, Gênesis capítulo 22. Em nosso último programa, paramos no versículo 5. Começamos nosso estudo deste capítulo maravilhoso e aprendemos nos primeiros versículos que esta é uma prova de Deus para Abraão. Também aprendemos que, como diz Hebreus capítulo 11, versículos 17, 18 e 19, era uma prova de fé. Depois aprendemos que esta é a primeira menção de um sacrifício humano na Bíblia. Deus disse a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus está dizendo para Abraão matar Isaque. Agora é preciso lembrar que Isaque é um tipo de Cristo. E porque foi através de um homem que o pecado entrou neste mundo, e este homem foi Adão, então um homem deve morrer pelos pecados do mundo. Não se poderia oferecer um animal como sacrifício de sangue, portanto deveria ser um homem. Aqui Isaque é um tipo de Cristo. Nós aprendemos no versículo 3 que Abraão obedeceu imediatamente, completamente, sem esperar, sem reservas, sem questionar a ordem de Deus. Ele simplesmente fez o que Deus lhe disse para fazer. Essa viagem foi longa, amigo, durou uns 3 dias. 3 dias e 3 noites de caminhada. Essa longa viagem deve ter sido um fardo pesado demais para Abraão. Ele nunca compartilhou com Isaque o que eles fariam. Ele simplesmente disse para Isaque ir com ele, e Isaque também obedeceu. E depois, no versículo 5, lemos que: disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Foi aqui que paramos no nosso último estudo, e eu fiz a pergunta: quantos anos tinha Isaque? Há aqueles que acreditam que Isaque tinha cerca de 12 ou 13 anos. Na verdade, a maior idade que já li em comentários foi de que ele tinha 18 anos. Agora, eu creio que Isaque possivelmente tinha cerca de 33 anos. E eu vou dizer o porquê eu creio nisso. Em primeiro lugar, porque é um tipo de Cristo. E em segundo lugar, se olharmos no capítulo 23, lemos que: e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Bom, quantos anos Sara tinha quando Isaque nasceu? Ela tinha 90 anos. Muito bem, 127 menos 90 é igual a 37. E creio que no final do capítulo 20, temos cerca de 4 anos. Há alguns incidentes mencionados no capítulo, e baseados em Gênesis 23:1, não tenho problema de ver que Isaque era um homem de cerca de 33 anos. Eu não creio que ele era um garotinho. Eu acho que não só é possível, mas é muito provável que Isaque tinha cerca de 33 anos. Muito bem, eu não quero ser dogmático, eu não posso provar isso, mas eu também não posso provar que não é. Portanto, não vamos discutir a esse respeito. Gênesis 22, capítulo 6 diz: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho.
Ao chegar a esse versículo, o que lhe vem à mente? Bem, você lembra de Isaías 53:6? Mas o Senhor fez cair sobre ele, no Senhor Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versículo 6. No Evangelho de João, se minha memória não falha, capítulo 19, há um versículo que vem à mente neste momento. Ele está em João 19:17. Isso, deixe-me lê-lo aqui para você. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, carregando a cruz. Bem, isso se encaixa perfeitamente com Isaías 53:6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. O Senhor Jesus carregou o madeiro no Monte Sinai, que é o Monte Moriá. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Agora, é óbvio que Isaque não sabia o que estava na mente de Abraão. Ele não tinha ideia do que o seu pai Abraão iria fazer. Abraão nunca mencionou nada para Isaque. Você poderá perguntar então, como você sabe? Bem, o versículo 7 deixa isso claro. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. Imagine, somente essa frase já deve ter cortado o coração de Abraão. Sabendo que em poucos instantes ele iria amarrar seu filho no altar, levantar o cutelo e depois acender o fogo. E Isaque diz, meu pai. Olha, essa frase por si só deve ter cortado o coração de Abraão. Meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque sabia que precisava de um cordeiro para o sacrifício de adoração. Este conceito foi introduzido em Gênesis, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Eles fizeram para si aventais de folhas de figueira para cobrir sua vergonha e nudez. E claro, as folhas não duraram muito tempo, secaram, e não forneceram uma cobertura adequada para sua vergonha pelo pecado e nudez. E em Gênesis, capítulo 3, versículo 20, lemos que Deus providenciou aventais de pele. Agora, para Deus prover esses aventais de pele, o animal devia ser sacrificado. E se você olhar para o próximo capítulo de Gênesis, capítulo 4, vemos que Caim e Abel trouxeram ofertas a Deus. Caim trouxe do fruto da terra e Abel o melhor do seu rebanho. Abel trouxe um cordeiro e sacrificou um cordeiro. Portanto, nós vemos que Adão e Eva tinham ensinado seus filhos que quando você vai adorar a Deus, deve ter um sacrifício de sangue. Deus lhes ensinou isso, portanto, eles sabiam. Vemos também que quando Noé saiu da arca, Noé, sua esposa e os filhos, com suas esposas, tomou animais limpos e ofereceu como sacrifício ao Senhor. Portanto, ele sabia que para adorar a Deus, deveria ter um sacrifício de sangue. Isaque sabia disso, e ele disse no versículo 7, Pai, eis aqui o fogo e a lenha. Olha, vejo que temos o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essa frase deve ser observada e estudada cuidadosamente. Aqueles que estão com suas Bíblias abertas, observe. Em primeiro lugar, a frase Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. O que significa isso? Em outras palavras, Deus, na pessoa de seu filho, será o cordeiro. Em 1 Timóteo 3, versículo 16, lemos, E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Em outras palavras, o homem Jesus Cristo era Deus encarnado. Em 2 Coríntios 5, 19, o apóstolo Paulo escreveu sob inspiração divina, dizendo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em João 1, versículo 1, lemos, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois, no versículo 14, E o Verbo se fez carne. O que esses versículos nos ensinam? Cristo é Deus, amigo. Cristo é Deus. Deus se manifestou em carne. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 5, Jesus diz, Mas corpo me preparaste. Agora, por que Deus, o Filho Eterno que existia em espírito, teve que tomar a forma de corpo humano?
Ele precisava ter um corpo para morrer na cruz, para nos redimir dos nossos pecados. Não havia outra maneira de Deus nos salvar. Ele precisava de um corpo para morrer na cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados. Veja, tinha que ser um sacrifício humano. O próprio Deus, em pessoa, com um corpo humano, será o sacrifício. Por isso podemos levar literalmente quando ele diz: Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá. Deus será o cordeiro. E você lembra que quando Jesus apareceu diante de João Batista, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, que tipo maravilhoso de Cristo é Isaac. Ele é um tipo de Jesus Cristo. Deus homem teve que morrer pelos nossos pecados. Deus proverá para si um cordeiro. O próprio Deus, na pessoa de Cristo, seria esse cordeiro para o sacrifício. E depois o versículo 8 diz: Assim caminharam ambos juntos. E em seguida lemos: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. É interessante ver que Abraão nunca construiu uma casa. Abraão se via como um peregrino, um estrangeiro. Sempre viveu em tendas, nunca teve um lar. Por outro lado, Ló, seu sobrinho, quando foi morar em Sodoma, morava em uma casa, morava em uma cidade. Abraão nunca viveu em uma cidade, nunca teve uma casa. Ele era peregrino. Em Hebreus 11:10 lemos: Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão não vivia para as coisas materiais, para as coisas frívolas desta vida. Ele viveu somente para honrar e glorificar a Deus. Ele percebeu que era apenas um peregrino de passagem por este mundo, em direção a uma eternidade no céu. Deus tinha algo melhor para ele. E quando chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar. Abraão era um construtor de altares, não de casas. Agora, eu não estou dizendo com isso que os crentes não devem viver em cidades e que não devem viver em casas. Isso seria ridículo da minha parte. Simplesmente estou dizendo que uma das características de Abraão era que ele se comportava como um peregrino e estrangeiro. Abraão sabia que só iria estar nesta terra por um curto período de tempo. Por isso, ele não colocou as estacas muito fundo neste mundo. Ele construiu um altar. Abraão construiu 7 altares diferentes ao longo da sua vida. Os 7 altares de Abraão. Então vemos que Abraão construiu um altar. Isso é uma antecipação do que seria o Calvário. Aqui temos o Filho de Deus submisso. Isaque não está dando nenhum problema para o seu pai. Ele poderia ter resistido ao pai, poderia ter dito não. Isaque não era mais um menininho fraco, ele já era um homem. Mas vemos que Isaque se submeteu em obediência ao seu pai. Me vem à mente Filipenses capítulo 2, e eu gostaria muito de ler alguns versículos desta passagem. Ouça com atenção, amigo, e veja se você não vê algo de submissão de Cristo refletida em Isaque, nesta história. Filipenses 2, começando com o versículo 5. Vamos ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui em Gênesis 22, temos um filho submisso, um filho obediente, submetendo-se completamente ao seu pai. Versículo 9 lemos: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Por que Abraão fez isso? Porque Deus lhe disse para fazer. Ele ainda crê que, neste ponto, se Deus permitisse que ele matasse Isaque, ele o ressuscitaria dos mortos. E o versículo 10 diz: E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Por quê? Porque ele cria na ressurreição. Ele acreditava que se Deus permitisse que ele fizesse isso, Deus iria ressuscitar Isaque. E ele nem bem levantou a mão com o cutelo para sacrificar seu filho. O anjo do Senhor lhe bradou desde os céus. O anjo do Senhor é, na maioria das vezes, uma aparição pré-encarnada de Cristo.
Não é um anjo, mas é uma teofania. É Jesus Cristo antes de vir para este mundo, antes de nascer da Virgem Maria. O anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Note que ele o chamou não uma, mas 2 vezes. Veja que ao longo do capítulo Deus chamou Abraão e Abraão respondeu. Mas aqui Deus pronuncia seu nome 2 vezes. Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Agora ouça, amigo, ouça com atenção estas palavras. Não me negaste o teu filho, teu único filho. Veja, para Deus, ele já tinha matado o filho. Bem, ele aceitou o que Abraão fez como o ato em si. Abraão não teve que matar Isaque literalmente. Deus sabia o que estava no coração de Abraão. Deus não queria Isaque morto. O que Deus queria era o coração de Abraão. Ele queria a obediência de Abraão, a sua submissão. Ele não queria Isaque morto. Ele simplesmente queria adoração. Ele simplesmente queria o coração de Abraão. Volte agora para o versículo 5, onde temos pela primeira vez a palavra adoração. Abraão está adorando a Deus. Ele está disposto a colocar tudo no altar, a obedecer a Deus completamente, sem receber nada em troca. Isto é adoração, amigo. Deus disse: Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Observe que não é um cordeiro, mas um carneiro. Por que um carneiro em vez de um cordeiro? Existe alguma diferença? Sim, existe. No versículo 7, Isaque diz: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Sabemos que Cristo é o Cordeiro de Deus. Por que um carneiro? Porque a hora do cordeiro ainda não havia chegado. O carneiro era apenas uma sombra, um tipo, um substituto temporário, até o dia em que o Cordeiro de Deus viesse a este mundo e desse a si mesmo pelos pecados do mundo. O versículo 14 diz: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Agora preste atenção nisso. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. O monte do Senhor é o Monte Moriá, é o Monte do Calvário. Você observou que o verbo está no futuro? No monte do Senhor se proverá. Abraão chamou o nome do lugar, o Senhor proverá. Agora era um carneiro, um substituto. Não era a hora do cordeiro ainda, mas o Senhor iria prover. Um dia no futuro se proverá o cordeiro neste monte sagrado. Há uma frase maravilhosa no 3º capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Ouça bem o que diz o versículo 8. Gálatas 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Bem, você dirá, quando Deus deu as boas novas, o Evangelho para Abraão? Bem, o que é o Evangelho? 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo define o Evangelho aqui. Ele diz: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Você poderá dizer que Deus não pregou o Evangelho a Abraão. Sim, ele fez isso, amigo. Em Gênesis 22, lemos: Isaque era um tipo de Cristo, oferecido em sacrifício. Abraão creu que, se Deus permitisse que ele matasse Isaque, ele o ressuscitaria dos mortos. Esse é o Evangelho. Aqui em Gênesis vemos o substituto, um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Veja, a morte substitutiva de Cristo é de extrema importância para a nossa salvação. 1 Coríntios 15 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não apenas morreu. Não é suficiente crer que Cristo morreu, amigo. É imperativo que você creia que ele morreu pelos seus pecados. E se você não crer que Cristo morreu pelos seus pecados, então você não pode ser salvo. Isso deve ser pessoal. Você deve experimentar isso, amigo. Não pode ser apenas algo racional, deve ser pessoal. Devemos crer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Devo crer que Cristo morreu pelos meus pecados, amigo. Paulo diz em Gálatas 3:8 que Deus,
anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Eu creio, amigo, que aqui em Gênesis 22 temos uma das pregações do evangelho mais claras no Antigo Testamento. E que história maravilhosa! E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, Deus proverá. Meu amigo, há 2000 anos atrás Deus proveu. O Cordeiro de Deus deu a si mesmo em uma morte sacrificial pelos seus e pelos meus pecados. No terceiro dia, ele ressuscitou triunfante sobre a morte. E o Salvador que amou e morreu por você, vive hoje. Vive para que você tenha a salvação. E eu te pergunto, você confia nele? Você crê no evangelho que Abraão ouviu em Gênesis 22? Você experimentou Cristo pessoalmente? Confiou em Cristo como seu Salvador? Eu espero que sim. Se você ainda não fez isso, faça ainda hoje. Aceite a Cristo Jesus como seu único Salvador. Muito bem, vamos parar por aqui, no versículo 14, e continuar em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.